nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dando continuidade a esse bate-papo que nós estamos fazendo sobre a origem dos evangelhos sinóticos, né? Nós vamos, como vimos no encontro passado, sobre a comunidade pré-pascal, como viviam justamente Jesus e os discípulos antes da Páscoa. Agora vamos entrar na comunidade pós-pascal. Cristo ressuscitou. Isso dá uma mudança muito grande, é uma mudança de época que acontece no mundo. E vamos começar com o primeiro ponto, o que vai ser a fidelidade e atualização da tradição. Então, entre a comunidade pré-pascal e a pós-pascal, nós vamos ver uma relação de continuidade, porque é o mesmo grupo de pessoas. Alguns abandonam, alguns seguem, outros serão os grandes discípulos arautos que levarão a palavra de Deus, né? E há também uma relação de descontinuidade, porque as pessoas são transformadas pela experiência da ressurreição. Isso modifica. Então, a ressurreição irá atualizar a tradição recebida que eles estavam fazendo junto a Jesus quando caminhavam com ele. Mas o que interessa é o sentido atual do passado e não a sua mera repetição mecânica. Então, a tradição rabínica daquela época, né, que existia, ela é morta, pois não contém a atuação presente do ressuscitado. Eles param, eles não avançam com a ressurreição. Então, mas se o fundamento de nossa fé fosse somente na Páscoa, vamos supor também que nós passássemos a acreditar só no Cristo ressuscitado, esquecíamos daquele Cristo pré-pascal que viveu, que pregou, que andou com seus discípulos, que ensinou. Então, nós não teríamos vínculo algum com esse Jesus terreno, ou seja, na história, não passaríamos de uma gnose, né? Que é um hibridismo das ideias religiosas e filosóficas que se viviam na época, né? Então, os fatores sociais naquela época exigiam a adaptação e a atualização da tradição evangélica. Então, o cristianismo ele começa a se expandir pela costa do Mediterrâneo, por Corinto, Éfeso, Antioquia. Nós podemos ver isso pelos Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas de outros, as cartas católicas também. Então, os costumes semíticos, quer dizer, os costumes dos judeus, né, da Palestina, não são iguais àqueles vigentes nos grandes centros helenísticos. Eram as três culturas que eu já falei para vocês: a helênica, a judaica e semítica, né? E tínhamos também a cultura romana do Império. Então, é a tradição viva que vai se adaptar e vai se atualizar. Graças a Deus se atualiza. Então, aquela comunidade pós-pascal, que agora que vem do ressuscitado, é organizada ao redor de pessoas legitimadas como testemunhas à fidelidade e à transmissão. Então, Paulo vai utilizar a linguagem quando transmite duas tradições importantes, e ele vai passar a ser assim, o credo primitivo, fundamentado na morte e ressurreição de Jesus, que ele vai nos escrever na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Eu vos transmiti, primeiramente, o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E depois ele vai falar da instituição da Eucaristia, na 1 Coríntios 11, 23. E eu recebi do Senhor o que vos transmiti. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e o partiu. Então, se nós continuarmos ainda nessa linha pós-pascal, nós podemos entrar no segundo ponto dessa experiência da comunidade pós-pascal, que vai ser o recurso à Escritura. Então, os discípulos eram judeus e tinham a Bíblia como palavra de Deus. Então, agora começa a surgir a palavra. É um momento pós-pascal, Cristo ressuscitou, anda no meio dos seus apóstolos e volta e ascende ao Pai. Então, a comunidade começa a nascer, as Sagradas Escrituras começam a aparecer 20, 30, 40, e em João vai aparecer até no ano 100, quer dizer, 70 anos após a ressurreição de Cristo.
Então, o fundamental é ter Jesus à luz da Escritura como seu cumprimento. Então, a Escritura vai cumprir aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus falou. Então, todo especialista nos evangelhos tem que ser, pelo menos até certo ponto, um conhecedor do judaísmo. E aí vai ter que partir do ensino daquela época, que era a exegese, a interpretação que o judeu fazia, que chamava de derássica, que é buscar, investigar a fundo a palavra, que fundamenta-se numa série de técnicas de interpretar e atualizar os textos, à luz do Antigo Testamento, trazer para a realidade e viver o Novo Testamento. Então, os primeiros cristãos vão abordar o texto bíblico com esta atitude derássica judaica e suas técnicas. Eles estavam no início, não teriam as técnicas que nós temos hoje, de várias fontes e várias, hoje com RAM e outras coisas que aparecem. Então, buscando o que ilumina a pessoa e a obra de Jesus, eles estavam só fazendo isso. O que iluminava a pessoa e a obra de Jesus? Jesus apresentou o seu evangelho do reino de Deus à luz do Deutero Isaías como seu cumprimento. E Jesus era visto pelos judeus como mestre e profeta. E ele se amparava muito no livro do profeta Isaías, que era muito lido nas comunidades judaicas. Então, por essa razão, o relato da paixão está permeado de alusões ao Antigo Testamento, não só aos profetas, mas outros escritos. Então, um passo imprescindível na interpretação de cada texto dos evangelhos, primeiro, é perguntar-se pelo substrato veterotestamentário, quer dizer, qual é a essência do Antigo Testamento que está por trás. Observar, no segundo ponto, é observar as técnicas derássicas judaicas, né? Como buscar essa investigação, que era o que estava em voga à época, nas primeiras comunidades. E a interpretação, terceiro ponto, e a interpretação do Antigo Testamento no judaísmo intertestamentário, ou seja, no período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E ainda dentro dessa tradição interpretadas à luz dessa experiência pós-pascal, né, que nós estamos vendo, nós podemos ver o cultivo das tradições narrativas de Jesus. Então, depois da Páscoa, se torna muito mais clara a importância da pessoa de Jesus e a inseparabilidade entre a sua doutrina e a sua pessoa. Isso, elas estão sempre caminhando juntos. Cabe destaque a paixão, talvez seja o primeiro texto a ser escrito. Tudo parte, porque a paixão ela possui uma trama, isto é, uma conexão causal com os acontecimentos. Nós podemos ver, quando no tempo da Quaresma, nós experimentamos a via sacra nas nossas paróquias. Nós podemos ver, quando passamos pelas 14 estações, a trama que vai acontecendo, desde Jesus sendo julgado, as quedas, o encontro com Verônica, com Cirineu, até chegar à sua morte, cruz e ressurreição. Então, a paixão possui uma trama. A trama da paixão devia ser uma função chave para a existência e a organização do relato evangélico em seu conjunto. Então, isso é muito forte. Então, vamos parar nesses 3 pontos agora, iremos continuar depois com mais 2 pontos ainda nessa situação pós-pascal, mas eu gostaria de mostrar para vocês esse esquema aqui, onde nós podemos ver, num período pré-pascal, nós vamos ter uma comunidade que nasce, que gira em torno de Cafarnaum, que faz a sua pregação a partir de memória, e imitavam Jesus, pelo que aprendiam, né? Então, eles estão caminhando aqui, Jesus ainda está no período pré-pascal, está pregando, está contando o seu evangelho, até que vai ter sua morte de cruz, e depois ele vai ressuscitar e vai voltar para o céu. E nessa imitação, os apóstolos, aquelas pessoas, o seguem, têm perseverança naquilo que ele fala, têm confiança, e isso tudo vai trazendo esse serviço que eles vão levar para o período pós-pascal. E nesse período pós-pascal, aqui nesse momento, Cristo morre, ressuscita,
de volta para o Pai, mas a gente vê continuidade e descontinuidade, conforme já falando, porque são muitos os discípulos que estão continuando, mas há uma descontinuidade, porque agora eles estão falando do ressuscitado. Então, há uma atualização do judaísmo, o judaísmo para por aqui, o que surge aqui é o cristianismo, e é o reino de Deus que é pregado, e não as normas da lei. Então, a gente pode ver que no tempo pré-pascal, o Jesus pré-pascal, no decorrer de sua vida, ele nunca falou que vai fundar uma igreja. Ele, em momento ele fala isso. Ele chega a comentar isso a Pedro, que eu te darei a chave dos reinos de Deus, mas é algo que vai acontecer no período pós-pascal. Já o Jesus pré-pascal criou, pela pregação e ação, os fundamentos para o surgimento de uma igreja que acontece no pós-pascal. Então, todo o fundamento ele está no pré-pascal, mas os acontecimentos se darão no pré-pascal. Então, a igreja vai existir desde que começou a fé na ressurreição. Então, nós vamos ver essa igreja que vai ser o fundamento, que vai manter os sinais daquele Jesus pré-pascal e essa continuidade, descontinuidade, atualização desse reino de Deus que vai acontecer na igreja. Então, Jesus, como ressuscitado, que constitui historicamente a raiz de toda a igreja. E os evangelhos que nós estamos focando, essa boa notícia, que parte do profeta Isaías, que muito fundamentou, que traz na sua tradição oral e na sua tradição escrita a síntese de todo esse reino que é pregado por Jesus, que vai ser adaptado às novas igrejas que irão conservar e proclamar o Evangelho, porque a nossa fé está fundamentada nesse tripé: Sagrada Escritura, tradição e magistério da Igreja. Nós estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.